Eu sou o Marcos Domingos, eu sou aqui da Igreja Batista da Lapa e nós estamos iniciando aqui no nosso programa de EBD Express uma nova série de aulas e desta vez nós vamos tratar sobre a oração do Pai Nosso, como é bastante conhecida, ou a oração dominical. Serão 9 aulas que serão distribuídas entre 3 professores, além de mim, professor Natanael, professor Rafael também. Então, espero que você nos acompanhe nessa série aqui, e a gente vai ser bastante detalhista, porque em alguns momentos vamos estar falando apenas de metade de um versículo da oração do Pai Nosso, mas ela tem uma grande profundidade, e eu creio que cada um dos meus colegas professores fará o máximo para que você possa entender bem esse conteúdo teológico da oração dominical ou da oração do Pai Nosso como nós conhecemos. Nessa primeira aula, eu gostaria de falar sobre o que é importante na oração dominical. O que é que Jesus colocou como ponto crítico para que não pode faltar na nossa oração. Vai ser a minha abordagem na nossa primeira aula. Para começar, nós vamos então perceber que Jesus era um homem de oração. Ele, parte do seu ministério, ou parte das suas horas, e talvez uma boa parte, ele gastou orando a Deus. Apesar de ser o Filho de Deus, ele tinha um tempo que ele reservava para si mesmo para orar. Os evangelhos listam aproximadamente 25 orações que Jesus fez. Isso nos 4 evangelhos. Na Bíblia toda, nós temos cerca de 650 orações feitas por diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, com diferenças no modo de apresentar a Deus e assim vai. A oração, então, que Jesus nos ensina e a prática dele da oração, eu vou colocar aqui alguns exemplos entre esses 25 que eu havia citado. Então você vai encontrar, por exemplo, em Lucas capítulo 11, verso 1, que ele, antes de ensinar até a oração que é objeto aqui da nossa aula, né, ele orou. Também ele orou abençoando as crianças. Ele fez a última oração, até o final da sua vida, na cruz, ele fez uma oração assim emocionante, uma oração dramática, ele faz ali na cruz. Né? E interessante observar também que uma das suas orações ele faz durante a noite toda, quando ele ia escolher os seus discípulos. Assim nós temos vários exemplos de Jesus orando. Às vezes de uma forma mais longa, né, como passar a noite no monte orando, e às vezes de uma forma muito simples, né, apenas agradecendo um pão, agradecendo alguma coisa assim. Mas Jesus era um homem de oração. Outra coisa interessante que nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 21 e 13, quando Jesus chega no templo, né, e ele encontra os mercadores, ele encontra aquele pessoal fazendo ali do santuário um local de vendas, e ele fica muito bravo. Né? Então, nós vamos ali perceber que Jesus, como ele era homem, né? Então a Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus, naquele momento ele se irrita com aqueles homens, chicoteia aqueles vendedores, e ele diz assim: minha casa será chamada casa de oração. O sentido aqui que Jesus está falando, por ser o local físico do templo que existia naquela época, né? Mas a palavra que é usada no grego, que é oikos, a palavra pode significar também como uma família, uma grande família, uma descendência, uma dinastia. Então tem tanto o sentido de que aquele espaço físico era um local para orar, como também a família de Jesus, a sua descendência, seria uma descendência que orava. Essa expressão casa, aqui que nós encontramos várias vezes na Bíblia, por exemplo, nós encontramos também em Isaías, ele diz assim: esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa. De minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava usando uma expressão de Isaías, quando ele chicoteou aqueles comerciantes lá.
Não é? Agora, quando você pega o texto de Isaías e ele fala assim, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não dá para pensar que o templo de Jerusalém, que nem existe mais hoje, seria o local para abrigar fisicamente a população do mundo inteiro. Então, esse sentido tem que ser mais amplo, tem que ser no sentido de família, tem que ser no sentido de descendência, tem que ser no sentido de gerações que viriam, e essa geração teria como marca uma marca de orar, de estar sempre em comunhão com Deus através dessa marca. Também nós encontramos no Velho Testamento uma promessa que Deus faz a Davi, e aí nós estamos ainda naquele período de que Davi já pensava em construir o templo, mas quando Deus faz uma promessa, ele faz a promessa à casa de Davi, em 2 Samuel capítulo 7, e essa casa de Davi que seria lembrada por praticamente para a eternidade. Então, tanto é que nós estamos hoje já, alguma coisa próxima aí de 3.000, 4.000 anos depois de Davi, e ainda o seu nome permanece forte entre os judeus e todo mundo, e o mundo inteiro sabe quem foi o rei Davi. Porque essa vem de uma promessa de Deus que a casa dele, a sua descendência, não é, seria preservada. Essa é a ideia. Nós vamos encontrar homens que deixaram um ministério abençoado, que deixaram uma obra, um legado super importante, mas esse legado é um legado baseado na oração. Então nós vamos encontrar, por exemplo, um grande pregador, Charles Spurgeon, e diz assim: a verdadeira oração não é um simples exercício mental nem vocal. Vai muito além disso, pois é uma interação com o Criador dos céus e a terra. Então Spurgeon, um grande pregador da palavra, ele tinha essa visão de que ele não poderia anunciar o evangelho se ele não tivesse uma interação, se ele não tivesse um momento de contato, um momento de comunhão com Deus. Senão ele não seria, na verdade, um bom cristão. Martinho Lutero, também, que é o reformista, né? E aí ficou marcado na história por separar a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, e aí criar o protestantismo, né? E ele passou muitas dificuldades e perseguições, ameaças de morte e tudo, e ele diz assim: ser um cristão sem oração é tão improvável quanto viver sem respirar. Então o que Lutero está dizendo é que se você é crente e você não tem o hábito de orar, você não está respirando. Portanto, na verdade, você é um crente morto. Essa é a tradução que nós podemos tirar das palavras de Lutero. Não dá para você ser cristão, não dá para você ser uma pessoa temente a Deus se você não gasta tempo em falar com Ele, com o seu Deus, com o seu Criador. Você não tem comunhão através da oração. E aí nós vamos encontrar agora, já no ministério de Jesus, não é? Jesus ali caminhando com os seus discípulos, e chega uma certa ocasião, em Lucas capítulo 11, verso 1, que um dos seus discípulos, não diz quem, diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles tinham percebido que a oração de Jesus era diferente do que eles vinham observando na tradição judaica. E aí e também eles perceberam que o próprio João Batista, né, contemporâneo de Jesus, também tinha um modo diferente de orar. Então eles perceberam que ali havia uma coisa nova que eles gostariam de aprender. E eles vêm e fazem um pedido para Jesus: ensina-nos a orar. Bom, antes da gente prosseguir e pensar naquele modelo que nós já todos acostumamos a falar da oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, nós vamos pensar o que havia de errado na oração que era a prática daquela época, né? E é interessante conhecer um pouco da prática judaica, porque Jesus, ele, em várias circunstâncias, ele aponta para os fariseus e para os mestres da lei e dizem que aquela religiosidade que eles tinham era uma religiosidade que não agradava a Deus, inclusive nas próprias orações, que é o motivo dele poder mostrar um outro modelo em que ele esperava que seus discípulos orassem. Hoje, se você tiver chance, seria interessante que você visse algum filme para você poder entender um pouquinho esse contexto, né?
Existe uma série na televisão muito interessante sobre o judaísmo ultra-ortodoxo, que eu recomendo que você tiver a chance de ver, você veja. Não sei se a pronúncia minha vai estar correta, mas ela chama Sitzel, né? S-H-T-I-S-L. É uma série de TV para TV feita em Jerusalém, no meio de um grupo de ultra-ortodoxos, e ele vai mostrando como que é o dia a dia. É totalmente diferente daquele dos filmes americanos que nós estamos acostumados a ver na televisão, porque não tem assim ninguém usando arma, não tem ninguém caindo de prédio, lutando. Vai mostrando o dia a dia de como que esses judeus ortodoxos vivem. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa série toda é a prática da oração que eles têm como um hábito. Em tudo que eles fazem, qualquer coisa, sempre há uma oração ali. Às vezes mecanicamente, ou na grande maioria mecanicamente, mas eles fazem oração para isso, né? Então aí quando você vê, você vai entender um pouco o porquê que Jesus está fazendo aquela crítica, porque esse é o hábito, e às vezes nós não estamos acostumados, às vezes, a viver no meio desses judeus ortodoxos, né, tradicionais, então às vezes você fica achando que Jesus talvez tenha sido até um pouco intransigente com esse tipo de gente. Muito bem, mas quais são os problemas da oração que nós vamos poder levantar aqui para que você possa evitar? Eu estou listando 7 problemas de oração. O primeiro que Jesus fala bastante é sobre a hipocrisia. A palavra hipócrita significa um ator que se apresenta. É uma falsidade, ele representa alguma coisa. E Jesus, quando fala assim, vocês quando forem orar, não sejam como os hipócritas. Ou seja, você não vai ser um ator orando. Então, esse é o grande problema é quando a nossa oração é uma oração que não traduz a nossa sinceridade, a nossa verdade. É de um hipócrita, não é? E nós estamos vendo na nossa sociedade que muitas situações de hipocrisia mesmo, que as pessoas confessam ser uma coisa, mas no fundo são outra, né? Há uma história interessante de que um homem estava indo para um baile, a fantasia, e aí ele resolveu usar uma fantasia de um demônio, do diabo. E ele se fantasiou então com uma roupa vermelha, tinha um rabo na sua fantasia e tinha chifre. E ele ia para o baile, a fantasia, vestido de demônio ou de diabo. No caminho, o tempo começou a mudar e veio uma grande tempestade. E ele, para não molhar a sua fantasia, talvez aí ela não ia ficar mais tão original como ele pensava, ele entrou numa igreja que estava terminando um culto, uma igreja evangélica. E aqueles irmãos, quando perceberam aquela pessoa vestida de demônio, ficaram apavorados. Aí você imagina a cena, alguém entrando no templo, no culto, na nossa igreja, vestido de demônio, e os raios por causa da tempestade, os trovões lá fora. Então a pessoa desavisada entraria em pânico. E os irmãos começaram a correr para o fundo da igreja, procurar saída de emergência, e ele também se apavorou com os raios, achando que ia cair em cima da igreja, correu atrás dos membros. E todo mundo estava escapando, exceto uma senhora de idade, que não conseguia se mover. Aí quando ele chegou perto daquela senhora falou assim, por favor, demônio, não me machuque. Eu quero dizer para você, demônio, que eu estou nessa igreja há 30 anos, mas eu sempre estive do seu lado. Olha só quantas pessoas estão na igreja anos e anos e são falsos, não são verdadeiramente crentes, não é? Esse é um dos problemas da hipocrisia, isso que Jesus combate bastante, né? E o segundo problema que nós encontramos nas orações são as vãs repetições, que Jesus associa no seu ensino a uma prática dos gentios, daqueles que não eram judeus, que tinham o hábito de repetir. Até hoje nós vemos isso também em algumas pessoas religiosas que repetem orações, decoram orações, alguns usam até algum tipo de, vou dizer assim, de quase que uma ferramenta para que não esqueçam quantas vezes ele está
rezando ou orando, e aí ele vai poder lembrar a sua memória. Vãs repetições. Não está pensando muito naquilo que ele está falando, mas o importante para ele é uma certa quantidade de repetições que ele acredita que Deus vai, então, se sensibilizar com aquele esforço de repetir aquela reza. Uma outra questão interessante é quando o objetivo da oração não visa a edificação da igreja, não visa o bem do próximo, mas é apenas um objetivo egoísta, que é o que Tiago também fala assim, que nós pedimos mal e não recebemos porque nós pedimos para gastar para o nosso próprio interesse, para o nosso próprio prazer. Então, quando alguém está se dirigindo a Deus numa oração, muitas vezes o objetivo é só tirar alguma vantagem para si, mas ele não está preocupado exatamente em ser um cristão, em orar, em que alguém possa ser abençoado, apenas para que ele possa ter algum prazer em alguma coisa. E outras coisas que nós até estamos acostumados no nosso dia a dia, e quando nós participamos de algum culto, são orações longas. Não é? Pessoas que ficam ali, até se torna um culto cansativo, porque as pessoas, orações longas, cheias de adjetivos, cheias de menções, essas coisas, né? E Jesus aponta isso lá em Marcos, capítulo 23, 14, que muitas vezes aquilo era usado, aquelas pessoas que assim faziam, como um disfarce, né, para convencer pessoas como viúvas e outras coisas. Né? Então, longas orações também Deus não está muito interessado no quanto tempo você vai ficar repetindo aquelas coisas. Né? E outra interessante são palavras tolas, às vezes. As pessoas se apressam em falar com Deus e às vezes não se dão conta que estão diante do Criador, né? E prometem coisas que nem vão conseguir cumprir. Né? Então isso também é um outro problema na oração. E o sexto problema que nós podemos identificar muitas vezes nas orações é que eu quero falar com meu Deus, eu quero estar em comunhão com Ele, mas eu não perdoei o meu irmão, eu tenho um problema com o meu irmão. Então, Jesus, inclusive, fala isso na oração do Pai Nosso, que é importante que quando você se dirigir a Deus, você se aproxima de Deus, você tenha resolvido uma questão sua com o seu irmão de perdão, para que Deus possa te ouvir. E, por fim, o sétimo problema que eu estou listando aqui é a idolatria. Que muitas vezes, desapercebidamente, algumas pessoas começam a achar que durante a oração tem que usar certos objetos, tem que estar vestido de um certo jeito, tem que, às vezes, tomar um certo copo de água, ou tem que fazer alguma coisa, como se isso pudesse acrescentar algum poder à sua oração. Esses são problemas. Bom, o texto que nós encontramos, então, da oração, que na Bíblia, às vezes vem como um título chamado oração dominical, né, que alguns poderiam pensar que é a oração do domingo, não é? Isso aqui vem do latim, que é a oração Domini, e Domini é do Senhor, quer dizer, então nós podemos dizer que essa oração que nós encontramos em Lucas capítulo 11, de 2 a 4, que nós também encontramos depois no livro de Mateus, capítulo 6, 9 a 13, essa oração é a oração do Senhor, a oração de Jesus. Mas esse texto que está na palavra de Deus, nós vamos apresentar aqui nessa série item por item. Então eu não vou, nesse momento agora, discorrer sobre esses itens, porque o meu objetivo aqui é apenas apresentar o tema inicial para a gente poder depois avançar nessa questão. Então, só para concluir a história da oração dominical, que é a oração do Senhor, esse é um termo que vem do latim, porque no ano de 325 depois de Cristo, o imperador Constantino mudou o calendário, passou a ser o calendário que nós usamos hoje, o calendário cristão, não é? E ele coloca o domingo como o dia do Senhor. Então, a palavra domingo, ela deriva do Domini, que vem do Senhor, e aí fica a oração dominical. Bom, para que a gente possa, então, agora olhar e perceber o que é importante nessa oração, o que Jesus espera que nós possamos fazer. Sinceridade. Há, pelo menos, 12 advertências nos evangelhos contra a hipocrisia. E que Jesus parece que ele era intolerante com as pessoas falsas e as pessoas que não eram sinceras. Não é? E outro aspecto é
confiança. É necessário crer que o pedido feito em oração já foi concedido. Então, o texto de Mateus, capítulo 11 e verso 24, Jesus fala assim, que quando a gente pede, vocês já devem ter crido que aquilo que você pediu, você já recebeu. O terceiro aspecto importante que Jesus vai mencionar é a persistência. Não é? Não dá para pensar que você vai orar uma vez e logo a resposta vem. Muitas vezes Deus quer que nós mostremos que somos persistentes. E Jesus conta a história daquela pessoa que recebeu um visitante à noite, não tinha o que dar de comer para a sua visita, foi ao vizinho e importunou o vizinho até que ele recebesse uma ajuda para cuidar da sua visita. Então, nós podemos concluir que Deus gostaria que nós insistíssemos na nossa oração, não é? Não é vã repetição, é apenas orar, 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 em busca da bênção que você está almejando, não é? E vamos então pensar na quarta, que é a brevidade. Não é? Nossas orações não precisam ser longas, nossas orações podem ser curtas, como Jesus fez muitas orações curtas. É mais importante fazer várias orações curtas do que uma longa demais. Porque até pelo fato de que às vezes quando nós oramos muito tempo, acabam se distraindo e perdemos o nosso propósito. Então as orações, elas podem ser curtas. E há uma advertência de Salomão, quando ele escreve aos Eclesiastes, capítulo 5, ele fala assim, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Então a brevidade na oração, oração objetiva, oração sincera, oração que ela não tem nenhuma hipocrisia, pode ser uma oração muito curta, como é se você medir o tempo que leva para você repetir a oração do Pai Nosso, ela não vai passar de 2 ou 3 minutos, não é? O outro aspecto que eu gostaria de destacar é que a oração é em espírito e em verdade. Não há um local mais santo do que o outro, que a gente pode estar orando ou não é? Mas a gente vai estar sempre orando em espírito e em verdade, como Jesus falou com a mulher samaritana. E por fim, o último aspecto importante que eu considero para que a oração seja uma oração que agrade a Deus é a linguagem deve ser de filho, como Jesus falou, Pai Nosso, aí é uma intimidade com Deus, mas ela não pode ser irreverente, porque Ele é o nosso Pai, Ele é superior. Alguns acham que pode conversar com Deus como se estivesse conversando com alguém no boteco da esquina. Alguns acham que pode até dar ordem para Deus. E dizem nas suas orações, eu ordeno que tal coisa aconteça, você não ordena nada. Você expõe a sua oração a Deus e humildemente espera que Ele te atenda. Porque Ele é seu Pai. Ele é um Pai criador da nossa vida. E assim, vamos poder concluir, queridos, que orações hipócritas são zombarias de Deus. Você está zombando de Deus quando você entra na presença dele para orar e você é falso diante daquilo que você está falando. E a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba. Então, muito cuidado com o tipo de linguagem, com o tipo de oração que você está prestando a Deus, para que Deus não entenda isso como se você estivesse zombando dele. O segundo aspecto que eu queria concluir aqui é o tempo de oração é um grande indicador da sua comunhão com Deus. Se você passa pouco tempo orando na sua vida, e aqui eu estou falando do tempo seu individual, que Jesus fala assim, você vai orar no seu quarto, vai fechar a porta, vai estar em segredo, o teu pai que vai te ouvir em segredo vai te responder. Deus quer que você tenha um momento particular com Ele. E não pode ser apressadamente. Não pode ser assim, Senhor, eu vou falar com o Senhor amanhã, porque agora estou tão ocupado com outros negócios, eu não tenho tempo. O Senhor é prioritário na nossa vida para esse tempo. E, por fim, eu gostaria que você pensasse como um cântico que eu gosto bastante, que é falar com Deus, do grupo Novo Tom. E o estribilho dessa música fala assim, na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma,
falar com Deus me satisfaz. Eu deixei o link aqui para que você, depois estiver interessado, possa ir lá na internet e buscar. E talvez aqui, até agora, o começo do nosso culto, você vai ter tempo para ouvir essa música, se acalmar, refletir, e assim, quando você começar o culto, logo em seguida dessa apresentação, você vai estar com a sua alma bem tranquilo para ouvir a mensagem do Senhor novamente. Deus te abençoe.